lixo. É muito E às vezes bom. lixam, olha, aquela fulana que escreveu o Harry Potter, fartou-se de bater à porta das editoras para vender e houve mata de gajos que lhe deram com os pés, agora estão arrependidos. Tinham ficado ricos. A Agatha Christie também lhe aconteceu o mesmo. Fartou-se. A Agatha Christie começou a trabalhar porque o marido adoeceu, ficou desempregado e mais não sei o quê, ela precisava de sustentar a família e começou a escrever. Fui a várias editoras, houve umas que lhe deram com os pés, a outra aceitou, a que aceitou ficou rica. Pronto, essa sim. O percurso foi esse, pá. Pronto, eu sou um tipo que, não é, mal comparado hoje, eu não tinha lugar. Epá, houve até um fulano cá em Portugal, não é? Porque antigamente os jornais não eram impressos em offset, eram impressos em tipografia. E o teu que era isto? Os gajos faziam os jornais em caracteres móveis, principalmente como as linotype, faziam aqueles lingotes, faziam a paginação do jornal, depois aquilo fazia uma galvanoplastia, tinha um cartão que metia em cima daquilo e depois faziam uns cilindros a partir daquele cartão para as rotativas. Pronto. E então o que é que acontecia? As figuras que apareciam nos anúncios geralmente eram feitas num processo que se chamava scraper. O scraper, como sabes em inglês, quer dizer arranhar. Então tinhas uma placa de preta, que era. Pronto, aquilo conseguias fazer uma gravura, né? Como se faz a gravura, que secava a parte que é branca e a parte que fica em cima é o preto. Bom. E depois aquilo tinha umas réguas para fazer os traços, digamos, os traços regulares, e o tipo chamava-se, já não lembro como é que ele se chamava, não sei se era Alcine Sengo, se era fotógrafo. Bom, esse gajo era um gajo do caraças a fazer aquilo. Era mesmo um gajo sensacional, pá. Um tipo que tinha lugar em qualquer parte do mundo a fazer aquilo. Bom, veio a Guerra da África, o gajo era refratário. Ficou com medo de ser apanhado e se mandar para a África, pirou-se. Pirou-se para os Estados Unidos. Pronto, os Estados Unidos fez lá uma certa carreira, há 2 por 3, resolveu ir para o Canadá. Foi para o Canadá. O Canadá é um país de tradições britânicas. Sim senhor, o gajo faz isso muito bem. Tem algum curso? Não tem, então tem que ir tirar. Senão não lhe davam trabalho. O gajo teve que ir para uma escola, tirar um curso, tirar um diploma, não sei o quê, para conseguir trabalhar. Pronto, os ingleses, um tipo não pode fazer nada se não tiver habilitação literária para isso. Os americanos não. Sabe fazer, faça lá, faz, não está porreiro, está contratado. Os ingleses e os gajos de tradição britânica, como os gajos da África do Sul, os gajos da Austrália, os gajos da. Pronto, todos eles tiveram colónias de. Pronto, tudo aquilo que foi do Império Britânico. Sim. Aliás, o Canadá, como sabes, ainda faz parte da Commonwealth, que é a comunidade britânica. Sim. E, portanto, têm como dirigente principal a Rainha de Inglaterra, ou até a Austrália. Sim. Ou a Nova Zelândia. Pronto. Mas nem que é assim, pronto, olha, a minha carreira foi essa. Tive sorte porque nasci num tempo que não havia essas coisas. Eu que era preciso era um gajo fazer coisas. Eu lembro que naquela altura, digamos, um tipo que não tivesse pelo menos a 4ª classe não arranjava um emprego qualquer decente. Tinha que ir para as obras ou abrivá-las. Era o chamado indiferenciado. O gajo fazia tudo o que fosse preciso. Trabalho braçal, pronto. Agora um trabalho vagamente intelectual, como era, por exemplo, um tipógrafo ou até um marçano, um gajo de uma mercearia, que era o puto que ia levar as compras aos clientes. O gajo tinha que saber ler, tinha que saber não sei o quê, porque senão estava lixado. Pronto. Nessa altura, digamos, a base era a 4ª classe. Pronto. Eu tive um bocadinho mais que isso, mas não tive muito mais. Só que tive sorte. Tinha algumas potencialidades que fui capaz de explorar, mas devo dizer foi bambúrrio. Foi o quê? Bambúrrio, sorte. Sim, ok. Pronto, também tive uma certa sorte. Para além de algumas capacidades que eu possuía, a sorte também me bafejou. E eu fui sempre um gajo, pronto, um cidadão bem comportado. Nunca fui preso. Os únicos problemas com a polícia que eu tive foi 2 vezes estacionamento proibido e uma vez excesso de velocidade. De resto nunca tive mais nada. Pago os meus impostos, não ando à porrada, não é?
Às vezes Se for preciso. apetece, mas é dizer, pá, para aguentar aí, pá, não vale a pena. E agora, depois, já velhote, eu já cheguei à conclusão que estou mais ou menos indefeso. Se houver aí um gajo qualquer, pá, com 50 anos, que me quer dar um par de chapadas, eu já não tenho capacidades, pá, já não sou capaz de mexer como mexia. Sim. Não é? Mas é. Pronto. Se quiseres alguma coisa, mandas daqui, eu mando primeiro imagens, coisas assim. Tá bom. Tu queiras, não é? Tá bom. Porque eu tive até uma coisa extraordinária, que eu achei extraordinário. Tenho pelo menos aí umas 3 ou 4 capas do Tantan feitas por mim. Sim, eu lembro daquela do Zorro, o que era, em cima do cavalo. Essa foi de uma revista chamada O Zorro. Sim. Que eu fiz essa uma coisa curiosa. O diretor preferiu... Era o Simões Muller, que era o diretor da revista. Então o Cavaleiro Andante tinha acabado e os gajos iam publicar uma nova revista com um formato mais pequeno, um Mundo de Aventuras, um formato de estilo A5, porque o Cavaleiro Andante era uma coisa maior, era quase tabloide. E então era preciso uma capa para o primeiro número. E que a capa já estava feita, tinha sido feita pelo Fernando Bento, pá, que é um gajo 30 mil vezes melhor que eu. Bom, só que o Simões Muller estava muito satisfeito com aquilo. E depois um fulano que lá estava, que é meu amigo também, que é o Artur Correia, disse, aquele gajo ali, que eu tinha sabido que ele trabalhava como litógrafo lá no departamento do Diário de Notícias. Pronto, e o tipo encarregou-me de fazer aquela capa. Eu fiz aquela capa que por acaso agora até ofereceu aos gajos da Amadora. Sim. Até agora, quando houve a exposição, os gajos reproduziram lá. Sim. Não é? Havia um gajo que me queria dar 30 ou 40 contos pela capa e eu não vendi. Preferi dar lá à Amadora. Digo, eu fico com aquele dinheiro, no outro dia gastei e desapareceu. O gajo, tem uma inundação em casa, a filha deita de fogo, qualquer coisa, isto destrói. Assim na Amadora fica sempre lá quietinho, pronto. Enfim, fiz essa capa, mas não, a revista O Tantan, que também já acabou, tem pelo menos aí umas 3 ou 4 capas minhas, quer dizer, a capa não é minha. O motivo para a capa é que é meu, ilustrações e até tive, digamos, o senhor, aquele dos irmãos, os gajos, os donos das edições de Lombard, e então os tipos mandaram uma missiva. Queriam ficar com 2 páginas minhas para o arquivo dos gajos, Sim. Que era uma distinção, e para eu escolher qual é que eu cedia. E então eu disse, sim senhor, tenho muito gosto nisso, e prefiro que sejam os senhores a escolher aquelas que vais vos agradarem, e podem ficar com elas. Pronto, foi assim. Pronto. Olha, aqui tens... E posso fazer mais umas perguntas só muito rápidas? Sim, Pergunta-resposta, uma coisa? Pronto. Sou do Sporting, e que mais? Quantos anos foi a trabalhar na agência? Eu tive, a agência mudou de nome várias vezes. Sim, mas eu nunca mudei de sítio. Aquilo começou por ser a CIESA, depois CIESA NCK, depois Publicis CIESA, depois só Publicis. Trabalhei cerca de 40 anos. Na publicidade. Pronto. Se no início fui influenciado por alguém? Não, ali na publicidade não há influências nenhumas, pá. No geral. Tanto... Na BD eu fui influenciado, na BD principalmente fui influenciado por variedíssimos gajos, pá. Desde o Vítor Perron, foi o primeiro gajo que eu vi quando tinha, isto foi em 43, eu tinha 8 anos, pá, quando comecei a desenhar os bonecos do gajo. Que por sua vez também eram copiados de um gajo inglês que o gajo gostava muito. Pronto, e foi esse gajo que foi, pronto, digamos, o tipo que me fez desejar também fazer aquilo. Depois, mais tarde, tentei desenhar como o José Luís Salinas, que era o tipo que fazia o Cisco Kid. Não é? E até eu descobri numa entrevista que o gajo deu que o tipo desenhava a pincel. Não desenhava com canetas, nem a par, nem nada. Os traços, aquilo tudo era a pincel. Eu vi aquilo e habituei, adquiri uma destreza bestial a trabalhar com pincel. Quando eu fui para a agência, tinha montes de gás a olhar por trás de mim a ver eu a desenhar com o pincel. Que acho que é outra discussão de fora. E depois o que é que aconteceu?
Este gajo, o Tony Ward, também teve alguma influência minha, depois parei com isto. E depois houve outro tipo que teve uma influência bestial em mim, que foi o Jean-Giraud Mobius, numa série que o gajo fazia, que era o Arzac, que era uma coisa feita com aqueles traços, aquela coisa toda. Sim, sim, sim. Que eu, naquela altura, abandonei o pincel e comecei a desenhar com uma Rotary. São aquelas